Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje, gente, um vídeo super diferente, um vídeo um pouco diferente também do que eu faço aqui no canal. Só vai atingir um nicho específico, eu tenho essa certeza. Foi por isso que eu não sabia se gravava ou não, mas isso aqui foi muito importante pra mim não gravar, não falar sobre isso. Então eu quis vir falar com vocês sobre os primeiros mangás que eu li na minha vida, que foram os mangás do The King of Fighters. E assim, são muito desconhecidos, né? Então, assim, vocês devem estar, tipo, quem lê mangá deve ficar pensando por que que eu comecei a ler mangá por essa série aqui, que não é grande, são só 6 volumes, é inspirada num jogo de luta, uma coisa assim aleatória, e não tem muita história. E o motivo foi porque eu gosto muito do The King of Fighters, gente, desde que eu era criança. Eu conheci a franquia por conta do meu pai. Então, assim, quando eu descobri que isso aqui existia, eu fiquei em choque, porque juntou duas coisas que eu gosto muito, que é os jogos de luta e, é claro, a leitura, né? Então, assim, esse foi o nível de curiosidade que me despertou, porque eu não imaginava, gente, The King of Fighters é um jogo de luta. E, assim, a gente não tem muitas coisas sobre isso, assim, a gente não tem muitos produtos, a gente não tem muita coisa. E ver que tinham feito mangás, assim, oficial mesmo, eu fiquei tipo, eu fiquei inacreditada, gente. Eu quis comprar na hora que eu vi e eu nem lembro como que eu descobri isso. Eu acho que eu coloquei The King of Fighters na Amazon pra ver o que que tinha, né? Porque na Shopee tem algumas roupas, assim, camisa. Aí eu quis ver o que que tinha na Amazon e achei. Eu acho que foi assim, gente. Eu nem lembro mais. Porque, juro, foi uma surpresa muito grande descobrir que The King of Fighters tinha mangá. Mas é isso, gente. Agora eu vou falar pra vocês a minha opinião sobre cada volume e vou contar o que que eu achei, né? Porque quando eu descobri, eu pesquisei vídeos pra mim ver como que era a história, se eu poderia gostar ou não. Eu também nunca tinha lido mangás, então eu dei uma pesquisada. Então, assim, gente, se você entrou nesse vídeo porque quer saber também se é bom, se vale a pena ler, então você vai descobrir nesse vídeo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e bora começar. Bom, gente, nesse primeiro volume, a gente é introduzido ao torneio, né? Pra quem não sabe, a história desses mangás se passam meio que no KOF 14, né? Que é o penúltimo jogo mais recente da franquia. A gente tem o Verse, inclusive, que é o boss final do KOF 14. A gente tem o Shonen, né? Como vocês podem ver, já dá pra ter uma noção. O Antonov também, já dá pra ter uma noção de que, sim, é como se fosse uma história alternativa do KOF 14. E eu vi muita gente falando, inclusive, que essa história aqui, ela é muito melhor. Era pra ela ser canônica, né? Porque ela é muito melhor que a história do jogo e eu concordo, mas tem alguns pontos aqui para trazer para vocês. Mas enfim, nesse primeiro volume a gente é introduzido ao torneio, então a gente tem lá os times aparecendo, os personagens icônicos que a gente já conhece muito bem, e aí a gente tem a primeira fase do torneio que começam as primeiras lutas, né? Então ao decorrer dos mangás, a gente vai vendo os times lutando um contra o outro. Então, assim, por exemplo, nesse mangá aqui, se eu não me engano, o time do Kusanagi luta contra o time do Yori, né? Então a gente vê o Benimaru, o Goro, a Machiru, a Vice lutando, enfim. E é basicamente só isso, gente. Não tem fala, não tem muita fala, não tem muito diálogo. Tem, mas não tem muito. Porque o início da história tá introduzindo, então a gente tem ali um pouquinho de conversa, principalmente da parte do Shunei, pelo que eu me lembro, ele aparece um pouco mais, inclusive, conversando com o time dele, né? Que é o mestre dele, que agora eu esqueci o nome, e o parceiro, que é o Meitei-kun, parceiro de time dele. Então, assim, a gente não tem muita fala nem muito diálogo, é mais luta mesmo. Já começa como se fosse um jogo de luta mesmo, já começa só luta e não tem muito o que falar desse volume, é realmente só isso, né, gente? Luta. Vocês vão estar vendo algumas cenas aí que eu vou colocar pra vocês verem como que é o mangá, enfim, como que funciona. Inclusive, uma coisa muito legal que tem nesses mangás é que em algumas páginas a gente tem os golpes dos personagens, então a gente acompanha a luta e aí depois nessas páginas pretas a gente tem o nome do golpe, uma descrição e o modo de fazer, aqui tem um comando. Então, assim, é muito legal, isso é bem interessante. Bom, gente, o segundo volume do mangá é esse aqui. É bem bonita essa capa, né? A gente tem aqui o Shunei, que é o protagonista dessa terceira saga, né?
Não, quarta saga foi Orochi, Nestes, a saga do Ash e a saga do Shunei, que não é muito amado pelo pessoal. Enfim, gente, aqui a gente tem uma continuação das lutas. A gente vê um pedacinho da luta do Yori contra o Kusanagi. E a gente também tem a luta do time Art of Fighting, né? Então a gente vê a luta do time Art of Fight contra o time do Shunei. É bem legal, gente. Inclusive, essa luta é bem legal, porque eu sinto muita falta de ver mais do Ryo Sagasaki. A gente mal vê coisas dele. Eu sempre esqueço que, tipo assim, nossa, ele existe. Ele é, tipo assim, o cara do Art of Fighting. E, sei lá, eu não penso muito nele. E nesse mangá aqui, nesse volume, ele aparece dando algumas dicas pro Shunei, enfim. Ele é uma cena bem legal, assim mesmo, porque é um cara muito mais experiente falando com um menino jovem que tem um poder, assim, muito grande, mas que ainda não sabe controlar ele bem, né? Então, assim, também tem aquele respeito, né, entre o Ryo Sakazaki pelo mestre do Shunei, que eu esqueci o nome agora. Mas então é bem legal, é o ponto alto desse volume, literalmente a gente vê um pouco mais a personalidade do Ryo Sagasaki. É bem legal, gente. Tem umas lutas bem legais. A arte dos mangás também é bem bonita, vou falar pra vocês, eu gosto bastante. Ah, uma coisa que eu não gostei também, eu vi o Robert Garcia aqui, lembrei. Nesse livro, o Robert Garcia é meio bobão. Desculpa, gente, eu falo livro porque é costume, mas nesse mangá, o Robert Garcia é meio bobão. Não sei, pelos jogos, não é a personalidade que eu imaginava pra ele. Eu não imaginava um cara sério, né? Tipo assim, igual agora no Fatal Fury novo, que ele é simplesmente um Mister Karatê e agora ele tá bem sério, né? Ele aparenta estar bem sério, mas eu não imaginava essa personalidade dele meio bobona, assim. Não sei, não gostei muito, não. É só isso que eu tenho a reclamar. Mas nesse mangá aqui também, nesse volume, não tem muita coisa de inovador, é só continuação das lutas. Bom, gente, no próximo volume, nossa, esse volume aqui foi muito bom, foi o volume 3, foi meu favorito. Gente, eu dei 4,5, vocês têm noção? 4,5 é uma nota muito alta. Eu me empolguei um pouco, me empolguei, mas é que eu gostei muito, gente. Ó, primeiramente que aqui na capa vocês já estão vendo, né, quem é que tá no controle da situação. A Angel aparece, gente, a Angel é minha personagem favorita do The King of Fighters, e o time da Angel, né, que é o time do México, se eu não me engano, luta contra o time da Leona, né? O time Ikari Warriors. É bem legal. Aqui a gente continua, né, com a luta inacabada do último volume, que era do Art of Fight contra o time do Shunei. A gente continua. E aí depois começa a parte da luta da Angel contra a Leona. E é muito legal, gente. Muito legal. Sério, é a melhor luta. Porque acontecem umas coisas que eu não vou contar pra vocês. Mas, assim, neste volume aqui começa muito mais história, muito mais diálogos. A gente vê o Raider, né? A gente vê o time Ikari Warriors meio que procurando coisas estranhas que estão acontecendo nesse torneio, né? Então, assim, eles que são os caras, eles que percebem tudo, eles que pesquisam tudo, enquanto ninguém tá vendo nada. Então, assim, é muito legal mesmo. E a gente tem uma parte muito da hora da Leona Orochi aqui, gente, eu vou ter que falar. É muito legal mesmo. No meio da luta, ela solta. Eu não sei se eu vou achar pra vocês a página, mas, gente, é muito bonito de ver. E a Angel, extremamente forte. A luta delas é muito forte. Dá pra perceber que as duas personagens são muito fortes. Só, tipo assim, por ver um desenho, entendeu? É muito legal, gente. De verdade, a luta delas aqui foi muito boa. Sem contar, igual eu falei pra vocês, né? Que tem história, tem uma coisa que volta, uma coisa que é, assim, muito importante pra franquia do The King of Fighters. Essa organização, se é que vocês me entendem, volta. Então, assim, a gente tem pessoas, assim, muito icônicas da franquia sendo mencionadas, e aí algo acontece com a Angel, por isso que a Angel se descontrola no meio da luta. É muito legal, gente, de verdade. Eu gostei muito desse volume. Eu não lembro se os companheiros de equipe da Angel lutam. Eu acho que não dá tempo, gente. Eu acho que ela luta só com a Angel mesmo. Luta só a Angel e Leona. Só a Angel e Leona. É no próximo, se eu não me engano, que vai lutar o King of Dinosaurs, né, que é o Tizoc.
e o Ramon, né, que é do time da Angel, e o Ralph e o Clark, que é do time da Leona. Bom, gente, neste quarto volume aqui, a gente também tem muita coisa interessante. A gente já começa com uma coisa muito interessante. Eu vou falar pra vocês só uma dica. O Clark, ele luta contra o King of Dinosaurs e ele reconhece. E aí, ele só meio que expõe pra todo mundo quem é esse cara, entendeu? Com essa máscara de dinossauro. Sério, é muito boa essa cena, é muito boa. Mas assim, depois que isso acontece, meio que o mangá perde um pouco do ritmo, perde um pouco a graça. E aqui eu percebi que a história não era o que eu imaginava. Porque assim, no último volume, a gente tem uma revelação muito, assim, legal, assim, muito boa mesmo, que se acontecesse no jogo, ia ser incrível, assim, ia ser muito nostálgico. Ainda mais para as pessoas que conhecem KOF há muito tempo. Eu tenho tipo 18 anos, então ainda eu conheço recentemente, entendeu? Mas assim, ia ser muito nostálgico. Só que depois dessa revelação do começo, fica meio chato, dá pra perceber que a história vai pra um caminho não muito legal. Não sei. Acho que no próximo volume é que as coisas pioram de verdade. Acho que aqui ainda tá tudo bem, sabe, gente? Mas enfim, o que que acontece? Aqui a gente vê a luta do time do Nelson, que é o time América do Sul, né? Gente, desculpa se eu estiver esquecendo o nome dos times, é porque faz meses que eu li os mangás, eu só tô vindo falar agora. E os jogos também. Eu nunca joguei o KOF 14 porque eu não tenho como jogar os seus jogos antigos. Então, assim, pra me lembrar de tudo é difícil. Mas eu juro pra vocês que eu conheço mesmo o KOF, tá? Não é eu falando besteira aqui, não, é porque eu só esqueci mesmo. Mas enfim, então depois da luta do Ramon, do King of Dinosaurs, do Clark e do Ralph, a gente tem a luta do time South America contra o time do K-Dash. Então, assim, é bem legal essa luta. É, coisas acontecem, né? Como vocês podem perceber, só acontecem com quem, né, já teve alguma relação com aquela organização. Então, assim, a Angel se descontrola, a Kula se descontrola. É muito interessante essa parte. A gente tem uma interação legal entre o time Ikari Warriors com o time do K-Dash, porque o time Ikari Warriors meio que conta, né, pro time do K-Dash o que tá acontecendo, pra eles pelo menos saberem com o que eles estão lidando. Eles ficam de olho também na luta. E assim, é muito legal. Acontece uma coisa com o Nelson também, uma coisa que eu não esperava. Me pegou de surpresa e eu achei muito legal. Porque, assim, é uma coisa nova. Não é aquela mesma fórmula da SNK de trazer todos os vilões e aquelas coisas que a gente já conhecia de volta. E isso é uma coisa nova misturada com uma coisa velha. Então, assim, eu achei bem legal essa parte do Nelson. E aí eles têm essas lutas e aí acontece uma coisa com o Nelson, com a Kula, enfim, e tudo sai do controle. Mas este mangá aqui, esse volume é muito legal. Eu tava gostando bastante, mas como eu falei pra vocês, eu percebi que a história não ia tomar um rumo muito legal, porque eu acho que o autor apelou demais para as coisas que já aconteceram nos jogos da SNK e que beleza, já foi e fica difícil mesmo criar uma nova fórmula que seja tão icônica quanto as que já passaram, mas assim, entende que o autor fica o tempo todo trazendo essas coisas de volta para que a gente se prenda e goste de ler. Então, assim, quem quer ler para se divertir mesmo, porque gosta muito do The King of Fighters e assim quer pegar tudo que seja do The King of Fighters, é legal. É o meu caso. Eu gosto muito e é uma coisa que não tem tanta coisa da cultura para você absorver. Não tem muito material pra gente estar acompanhando. Então, assim, só de ver que tem um mangá, mesmo que, sei lá, fosse horrível, daria vontade de ver, porque a gente quer ver mais daquilo, sabe? Então, assim, eu recomendo. Vocês que querem ler esse mangá, eu recomendo ler se esse for o caso, porque se você for ler achando que vai ser uma história incrível e que iria revolucionar os jogos, não acho que seja a escolha certa. Mas, que nem eu falei, eu gostei de muitas coisas que aconteceram, mas nesse aqui
eu percebi que a história não ia tomar um rumo muito legal. Mas esse mangá aqui, eu dei 3,5 pra ele. É uma nota boa, é a mesma nota do primeiro. Tem muito mais diálogos, histórias, enfim. Então isso realmente melhorou. Não me leve a mal, não é que eu não gosto de ver as lutas, eu gosto, mas eu também quero ver mais da personalidade, mais interação entre os personagens. Então é por isso que o volume 3 e 4 me agradou tanto. Bom, gente, agora vamos para o penúltimo volume, o volume 5. Cara, esse volume aqui não foi muito legal. É aqui que as coisas começam a dar errado. Como vocês podem ver, tem o time South America aqui e tem o K-Dash, né? E tem o Kyokusanagi também. Aqui a gente tem a continuação da luta que estava acontecendo no último volume. E aqui, gente, a gente tem muito mais da história, a gente descobre mais o que tá rolando. Mas não foi legal, gente. Não foi legal. O autor, cara, não sei o que aconteceu. Tipo assim, a história teve um potencial absurdamente desperdiçado, porque eu não sei. Na verdade, eu não sei se, tipo assim, deram uma chance pro autor escrever esses mangás, só que ele não tinha muito tempo, ou ele precisava de mais volumes, ou ele precisava de mais tempo, ou se, sei lá, não quiseram dar muita liberdade criativa pra ele, por isso que ele teve que fazer as coisas tão na doida assim, porque parece que ele tá correndo pra terminar a história, gente. Fica muito ruim essas partes aqui, eu não gostei. A história, ela fica extremamente corrida e a gente percebe que a história tinha um início legal, só que a gente começa a perceber que a história se força, né, a trazer coisas antigas de volta e tudo bem, a gente até que perdoa, né, porque pela nostalgia a gente gosta. Então, assim, a gente vai perdoando, só que quando chega nesse volume aqui, não tem como perdoar, gente, porque a história simplesmente é corrido, entendeu? É corrido, não é nada desenvolvido direito, é tudo meio, sei lá, sabe? Não sei, gente. Foi muito triste ler esse volume aqui, porque eu tava gostando muito, só que aí, sei lá, meu, chutaram o balde e aí a história terminou completamente corrida. Ela não termina aqui, obviamente, mas meio que tem uma aceleração do processo, e aí tá todo mundo sabendo, e aí vira uma loucura, e aí ninguém tá entendendo direito o que tá acontecendo, e aí o cara que voltou lá das cinzas, o cara que tava morto e reviveu, ele aparece por 2 segundos, e tipo assim, coisas que eram pra prender a gente ali, que eram pra aparecer e deixar a gente preso no mangá pra querer ver mais, acaba rapidamente. Então a gente não consegue nem, tipo assim, entender, a gente não consegue nem ter o tempo de absorver o que tá acontecendo, porque já acaba, já começa outra coisa, outra pessoa que tava morta já volta. É muito estranho. Não é legal, é muito corrido, muito estranho mesmo. Então, realmente, esse volume aqui me decepcionou bastante. Eu não sei dizer pra vocês o que mais, assim, me chateia, se é a história do jogo ou se é a história dos mangás. Porque, assim, gente, a história do jogo é muito simples, mas meio que dá pra aceitar. Eu acho que ela usa essa fórmula de trazer coisas antigas de volta uma vez, né? Que é aquela história do Verse trazer os mortos de volta à vida. Beleza, pelo menos eles usam essa fórmula de usar a nostalgia a favor deles uma vez. Mas aqui no mangá, não. Aqui no mangá, além deles. Tipo assim, primeiro que a história do mangá é bem melhor, faz um pouco mais de sentido, só que ao mesmo tempo ela usa muito dessas fórmulas de nostalgia e ela acaba extremamente rápido com a história. Então, assim, é uma coisa boa, só que aí fica ruim, e aí acaba a história corrida, e aí não tem como aproveitar, e aí fica tudo horrível, e aí a gente acaba ficando chateado, porque a história do mangá foi tão desperdiçada quanto a história do próprio jogo. Então, assim, fica difícil aproveitar, gente, porque, sério, eu não gosto muito da história do KOF 14, nem do KOF 15, então, assim, quando eu comecei a ler isso aqui, me falaram que a história era melhor do que a do jogo, né? Se fosse canônica ia ser muito boa, eu concordo, mas é que nem eu falei pra vocês, tem pontos a serem discutidos. Tem coisas que realmente não agradam. A forma como a história é escrita não foi feita de boa forma, sabe? Não foi feita direito. Então, assim, isso não é muito legal. Bom, gente, agora indo pro último volume, volume 6. Este volume aqui, ele é muito interessante, porque assim, gente,
muita gente, muito vilão assim volta, tipo assim, muito vilão icônico da franquia volta de uma vez só. E a ideia em si é boa, porém a forma como ela foi feita não foi nada boa. Então, assim, é meio estranho, como eu falei pra vocês, né? É aquela coisa, a história é extremamente corrida, não dá tempo de absorver nada. Então, uma coisa que era pra deixar a gente feliz, nem deixa, porque assim, não é bem escrita, sabe? É bem estranho, porque como eu falei pra vocês, vem muitos vilões icônicos da franquia e, cara, eu acho que eles não deixaram assim nada de fora. Acho que só deixaram de fora o vilão, né? Aquele vilão icônico da primeira saga. Eu não quero dar spoilers aqui, mas é muito difícil não dar spoilers, né, sem falar da história, é bem estranho. Mas, enfim, acho que só deixaram ele de fora, porque de resto conseguiram falar de todo mundo, gente, conseguiram trazer todas as sagas existentes de volta. É, é bem estranho, na verdade, mas é legal, gente. O pior é que você consegue aproveitar um pouco ainda. E é que nem eu falei, você tem que ler isso sem esperar nada incrível. Você tem que ler porque você realmente quer é, absorver mais coisas sobre The King of Fighters além dos jogos, né? Se esse é o seu caso, então esses mangás são pra vocês, porque você não vai estar esperando uma coisa incrível, você vai estar esperando uma coisa de fã mesmo, né? Você é só um fã querendo ver algo sobre aquilo que você gosta tanto, então é só por isso que vale a pena ler. Mas assim, gente, eu leria de novo? Leria de novo sim. É importante pra mim, The King of Fighters foi um jogo muito importante na minha vida, assim, e eu tenho muitas boas memórias, eu gosto muito, e por mais que essa história não seja incrível, não importa quantos mangás eles lançassem, eu leria, porque pra mim é importante ter mais coisas sobre The King of Fighters. Quem dera se tivesse Funko Pops de The King of Fighters para que eu pudesse colocar aqui, seria muito legal. Eu queria realmente ter mais coisas, ter mais, sabe? E a gente não tem, gente, a gente não tem. Então, assim, isso é muito triste. Por isso que eu quis tanto ler isso, e mesmo que eu tenha terminado e não tenha achado incrível, ainda assim, foi uma experiência que eu gostei muito de ter. Foi, tipo assim, o primeiro mangá que eu li na minha vida, gente. Esse é o nível de interesse que o The King of Fighters me despertou. Simplesmente li o meu primeiro mangá na vida e agora eu quero ler outras coisas. Quero ler Hokuto no Ken, assim, eu tô muito ansiosa pra ler Hokuto no Ken. Eu conheci o Kenshiro por causa do Fatal Fury, cara. Tipo, olha que loucura. E agora eu sou... Mano, sou quase obcecada, gente. Eu virei muito fã do Kenshiro. Eu ia ver o mangá não, o anime antigo do Kenshiro, só que é muito difícil de achar. E aí eu descobri que ia ter o remake, aí eu tô vendo o remake, eu tô assistindo o remake. E quero ler os mangás também. Quando eu ler, eu vou trazer aqui pro canal. E eu fico muito feliz mesmo de estar trazendo esse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas, enfim, esses foram os mangás de The King of Fighters. Não é algo que eu realmente tenha amado, mas é algo que me deu nostalgia, foi muito importante ler. Então, assim, eu gostei bastante. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.